Grandioso é o Senhor Jesus na minha e na sua vida. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra do trono do céu que Deus colocou no meu coração. Que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo, te dando uma semana de renovo, uma semana de graça e uma semana de paz. E que a presença do Senhor, louvado seja Deus, permaneça sobre a sua vida, trazendo alegria, trazendo ânimo, trazendo renovo, trazendo as infinitas graças, as porções de misericórdia. É com motivo, aleluia, de honra que eu trago uma palavra da parte do céu, aleluia, para o meu e para o seu coração. Eu deixo a paz do Senhor Jesus, que Deus, na sua infinita graça, infinita bondade, repouse sobre a sua vida. Eu deixo boa noite, a paz de Cristo. Deus te abençoe poderosamente. Seja muito bem-vindo aqui. Seja muito bem-vinda. E que Deus, Ele fale contigo neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele vive e reina. Porque Ele reina e Ele vive na minha e na sua vida. E permanece assentado no trono. E tem todo o controle e toda a direção. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Glória a Jesus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu tenho certeza que você é do Senhor Jesus, assim como Ele também é teu. A Bíblia vem dizer que foi por mim e foi por você que Ele pagou um alto preço naquela cruz do Calvário. Então se sinta privilegiado, se sinta amado, se sinta acolhido. Se sinta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, valorizado. Sim, por muitas das vezes possa ser que alguém não dê o devido valor que você mereça. Possa ser que você não seja reconhecido da forma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como você é, como Deus Ele te fez. Mas a Bíblia vem dizer que Jesus, Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua. Isso me dá o direito e te dá o direito de se sentir valorizado. Por isso, clame o nome do Senhor Jesus, clame a presença do Senhor Jesus e tenha certeza que além das ondas, aleluia, você vai olhar. Glória a Jesus. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Jesus, porque Ele é fiel. E os céus, Ele veio com a palavra direcionada ao meu e ao teu coração. E eu confesso que quando Deus, Ele trouxe esta palavra, a minha lembrança esses dias, eu me lembrei o quanto Deus, Ele é fiel, o quanto Deus, Ele pode, o quanto Deus, Ele faz, o quanto Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de sinais, é um Deus de prodígios, é um Deus do infinitamente mais. E muitas das vezes é necessário nós nos lembrarmos. Nos lembrarmos do quê? Nos lembrarmos de onde Deus nos tirou, nos lembrarmos de quem nós éramos, nos lembrarmos de tudo que nós já passamos para chegar até aqui, nos lembrarmos de coisas que já enfrentamos e vencemos. É necessário nós nos lembrarmos que Jesus pagou um alto preço. Não foi um preço qualquer, foi preço de sangue, não foi por qualquer coisa. Jesus não pagou um preço, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para receber uma glória, para receber um nome, porque Ele já era. Ele não precisava de nada daquilo. Louvado seja Deus. Jesus, Ele pagou um preço, aleluia, que não tinha, louvado seja Deus, como ninguém pagar. O preço de sangue, o sangue limpo, o sangue puro, o sangue que não tinha pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é por isso que Deus, Ele vai bater nessa tecla mais uma vez. Se sinta valorizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje
Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas intitulam, louvado seja Deus, um preço para tudo, inclusive até para as pessoas. Eu sei que essa palavra é forte, mas Deus ele veio dizer que o meu valor e o teu valor é inegociável, porque já foi pago na cruz do Calvário. E o sangue do Senhor Jesus tem poder sobre a minha casa, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que leva ao meu e sobre tudo aquilo que leva ao teu nome. Porque Deus ele é fiel. A Bíblia vem dizer que Jesus pagou um alto preço. E não foi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ter o que as pessoas têm hoje em dia. Tem pessoas que pagam um alto preço, faz coisas surreais para conseguir determinadas coisas, para chegar em determinados lugares. Mas não, louvado seja Deus, por amor, não por misericórdia, não por perdão, mas por usura, por ganância, por se achar. Louvado é Jesus. A palavra está aqui aberta, louvado seja Cristo. Deus ele me deu uma direção, mas aqui enquanto Deus ele ministrou no meu coração louvor, e eu comecei aqui na direção de Cristo falar, o Espírito Santo tomou, aleluia, minha boca, está falando, porque ele reina, porque ele vive, porque ele sabe do seu dia a dia, ele sabe daquilo que você enfrenta, ele sabe como é o seu cotidiano. Eu não sei. Eu não estou, aleluia, contigo na parte da manhã, da tarde, da noite, não estou. Mas Deus, ele está. Deus, ele está contigo até quando você está dormindo. Até quando em determinados momentos você possa ser até que imagine que Deus, ele não está. Mas os olhos do Senhor, ele não sai, aleluia, de sobre você. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus, ele colocou no meu coração. Está lá no livro de Marcos, no capítulo de número 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu gostaria que você começasse a ler junto comigo, não apenas ouvisse, mas que você abra a Bíblia e você veja o que está escrito. E a partir do momento que os seus olhos forem batendo em cada palavra, o Espírito Santo, ele mesmo vai revelando ao seu coração muito mais do que aquilo que ele vai me falar aqui. Porque Deus ele é santo e a palavra dele se move. Todas as vezes que eu e você abrimos a Bíblia, eu gostaria que você, aleluia, por intermédio do Espírito Santo, glória a Jesus, imaginasse como se as palavras estivessem caminhando, como se elas estivessem se movendo, porque é assim que é. O mundo espiritual, ele não para, louvado seja Deus. E Deus está dizendo que ele tem enviado anjos, que ele tem enviado socorro, que a palavra dele tem se movido a favor da minha vida, a favor da sua vida, que você, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que você menciona um versículo bíblico, você não tem noção, aleluia, da força que tem, aleluia, sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, lá no livro de Marcos, capítulo número 6, verso de número 45, nós vamos ler, e diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto dele, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Glória ao nome do Senhor Jesus. A palavra vem falar aqui acerca de uma orientação que Jesus ele deu aos discípulos. E a Bíblia vem dizer que todas as vezes que eu e você seguimos uma orientação que o próprio Deus ele nos dá,
nós podemos passar por situações que nós não imaginaríamos passar. E talvez você esteja se perguntando: como assim se eu estou obedecendo? Como assim se eu estou fazendo aquilo que Jesus ele ordenou? A Bíblia diz que os discípulos eles enfrentaram ali, louvado seja Deus, um vento que soprava contra eles. Mas algo me chama muita atenção, porque a Bíblia também vem relatar que Jesus estava ensinando com os discípulos, aleluia, que Jesus estava ali e insistiu com os discípulos para que entrasse no barco. A Bíblia vem dizer que Jesus insistiu logo após a multiplicação dos peixes. A Bíblia vem dizer que Jesus diz: entra no barco e passa para o outro lado. E aqueles discípulos, depois que Jesus insiste, eles seguem aquela orientação. E por seguir a orientação de Jesus, a Bíblia vem dizer que eles enfrentam um vento. E aqui vai uma direção de Deus, aleluia, para o seu coração. Porque por diversas vezes você e eu estamos indo na direção que Deus ele ordenou, que Deus ele falou, e nós enfrentamos um vento e logo nós pensamos: não, eu devo estar fazendo algo errado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu devo não ter escutado da forma certa ou o que está acontecendo. Por que eu estou enfrentando esse vento? Oh Jesus, por que se eu estou obedecendo? Eu ouvi as tuas ordenanças, eu segui da forma exata como o Senhor falou. Os discípulos eles entraram no barco como Jesus tinha dito. E aqui vai, louvado seja Deus, uma orientação, porque por diversas vezes nós vamos passar por ventos simplesmente por fazer a vontade de Deus. Muitas vezes você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado por fazer aquilo que Deus ele quer que você faça. A Bíblia nos diz que os discípulos eles fizeram aquilo que Jesus orientou que eles fizessem. Mas a Bíblia vem dizer que diz assim: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Isso me chama a atenção, porque por muitas das vezes eu e você podemos passar por dificuldades, mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando nós estamos seguindo aquilo que Deus disse que era para nós seguirmos. Quem sabe você tem se perguntado: mas por que, Jesus? Por que se eu entrei no barco? Por que se eu passei para o outro lado como o Senhor ordenou que eu fizesse? Por que o vento soprou? Por que eu não consigo remar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que eu estou tendo essa dificuldade no meio do caminho? A Bíblia diz que apareceu uma dificuldade no meio do caminho e foi um vento. Mas eles estavam debaixo, aleluia, da ordenança de Cristo. E todas as vezes que eu e você, aleluia, fazemos aquilo que Deus ele quer, nós podemos até encontrar uma dificuldade no meio do caminho. Nós podemos até estar sem força para remar. Nós podemos até, aleluia, estar passando por vento. Mas a Bíblia vem dizer que o dono, aleluia, da ordenância, ele vem ajudar. Por isso não te preocupes. Não te preocupes se por você obedecer, se por você seguir, se por você fazer aquilo que Deus ele te orienta, você tem passado por vento. Você tem passado por dificuldade. Deus está dizendo: sou eu que venho te socorrer. Muitas das vezes você pode estar olhando para a dificuldade, você pode estar olhando para o vento e você pode estar pensando: mas Jesus falou para que eu viesse por aqui. Jesus falou para que eu fizesse assim, porque essa dificuldade agora aqui no meio do caminho. A dificuldade era tanta que a Bíblia vem dizer que eles estavam remando com muita dificuldade devido ao vento. O vento pode até estar soprando aí, mas olha só o que me diz a Bíblia e o que te diz. Por isso que o Espírito Santo pediu para que você lesse, não fui eu que pedi. Porque quem sou eu para pedir nada? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer assim, que era alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. E aqui
o Espírito Santo ministrou grandemente no meu coração. E eu louvo a Deus, porque quando Deus me lembrou essa palavra, eu não tinha noção daquilo que Ele queria, aleluia, ministrar. Que tinha algo aqui que eu ainda não tinha visto. E então quando eu comecei a ler, o Espírito Santo disse, leia de novo, oh, aleluia. E diz assim, alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles. Por quê? Porque Jesus sempre vai se dirigir a você quando Ele te dá uma ordenança e você está passando por dificuldade. Quando Ele diz para você, faça isso, você faz, e o vento está soprando. Você acha mesmo que o Deus, aleluia, que te deu a ordenança vai te deixar sozinho? A Bíblia diz que era alta madrugada. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, é um horário impróprio para qualquer pessoa ajudar qualquer pessoa, é na madrugada. Imagine só de madrugada alguém, aleluia, querendo uma ajuda, querendo socorro. Vai encontrar sim, porque sempre tem pessoas de bom coração. Mas venhamos e convenhamos que na madrugada é muito mais difícil se achar alguém do que durante o dia. Mas a Bíblia vem dizer que foi na madrugada. Jesus não deixou eles lá sozinhos. Deus veio dizer para você que Ele não te deixa só. Mas algo me chamou a atenção aqui, porque diz assim, e estava já a ponto, aleluia, perdão, diz assim, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. E isso me chamou a atenção, porque a Bíblia vem dizer que Jesus veio caminhando sobre os discípulos quando Jesus ele viu que eles estavam com dificuldade. Quando Jesus ele viu que o vento estava soprando, aí a Bíblia vem dizer que Jesus dirigiu-se, aleluia, a eles andando sobre o mar e estava a ponto de passar por ele. E Deus ele quer falar ao meu e ao teu coração. Não deixe que Jesus passe. Os discípulos, louvado seja Deus, quase não via Jesus. Está escrito assim, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. E sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que o Espírito Santo me trouxe aqui para ministrar ao seu coração? E muitas das vezes Deus ele nos dá uma direção, Deus ele nos dá uma ordenância, e porque, louvado seja Deus, o vento soprou, nós estamos com dificuldade, nós tiramos os olhos, aleluia, de Jesus. E Jesus está passando, Jesus está vindo nos socorrer, Jesus está chegando no cenário, mas eu e você estamos olhando, aleluia, para o vento que está soprando, estamos olhando, louvado seja Deus, para a dificuldade que está assolando, e Deus está dizendo, olha para mim, para que eu não passe pelo caminho. A Bíblia vem dizer que quando Jesus passou, oh, aleluia, a Bíblia vem dizer que o cego Bartimeu, ele clamou, Jesus passou e o cego estava à beira do caminho. O cego não deixou Jesus passar, aleluia. E Deus está dizendo, não me deixe passar. A Bíblia diz assim, a Bíblia é bem clara e diz assim, e estava já a ponto de passar por eles. E eu fico imaginando, Jesus vindo ao encontro, Jesus dizendo, eu estou chegando, eu estou aqui, confia em mim, não foi eu que te mandei, porque está desesperado, porque, aleluia, não olha para mim, porque não chama pelo meu nome. E Jesus caminhando sobre as águas, os discípulos olhando para o vento, olhando para o barco, tentando remar, e Jesus vindo, quase passando, e ele sem ver. Jesus está dizendo, olha para mim, eleva os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aquele que não deixará vacilar o teu pé, aquele que guardará a tua alma, guardará a tua entrada e guardará a tua saída. Deus está dizendo, para de olhar, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para aquilo que te causa medo, para de olhar para aquilo, aleluia, que está soprando. O sopro é aquilo que você sente. A Bíblia vem dizer que o vento estava soprando. E eu fico imaginando os discípulos sentindo. A Bíblia diz que era alta madrugada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar na praia à noite, mas, aleluia, na noite o vento ele sopra mais forte. E no mar, mais forte ainda. É muito parecido com o deserto.
E eu fico imaginando lá no alto mar, onde existem fenômenos que a natureza diz, aleluia, que os homens dizem que explica. É o fenômeno, é o nino, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eles acham que explicam, louvado seja Deus. Não estou desfazendo porque Deus ele deu entendimento, mas o homem explica até certo ponto. Dali para lá ele não sabe descrever. Porque a Bíblia vem dizer que tudo que Deus ele faz, somente ele tem o total conhecimento. E eu fico imaginando Jesus olhando, Jesus ele vindo, Jesus ele dizendo, eu estou aqui. E os discípulos olhando para a dificuldade a ponto de Jesus quase passar. Eu fico imaginando Jesus caminhando sobre as águas. E Jesus, aleluia, me fez imaginar ele, aleluia, vindo. E os discípulos quase não percebendo. E Jesus quase passando. E Jesus está dizendo, é necessário você me clamar, é necessário você me buscar. Jesus estava ali, Jesus não ia deixar os discípulos sozinhos na hora da dificuldade. Jesus está dizendo, eu não vou te deixar sozinho na hora da dificuldade, olha para mim. Eleva os teus olhos para os montes, tira os olhos do problema, tira os olhos da decepção, tira os olhos da luta, tira os olhos daquilo, aleluia, que quer fazer você não enxergar a passagem de Jesus. E agora eu estou entendendo porque Deus ele me fez vincular essa palavra, a palavra do cego Bartimeu. Porque o cego ele estava cego, mas a fé não o impedia de ver ao Arabaxo. Pelos olhos da fé ele estava vendo Jesus passar e ele estava crendo, Jesus está passando aqui, Jesus vai fazer alguma coisa por mim, ele não vai passar só por passar. E Deus está dizendo que quando você entende que Jesus está passando, você entende que Jesus não vai passar só por passar. Eu vou ler de novo, diz assim a palavra do Senhor. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Pode até estar contra você. Eu não sei o que está contra. Eu não sei quem se declarou contra você. Eu não sei, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe. E Ele me trouxe aqui para dizer a você que pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser a hora que for. Sabe por que a Bíblia descreve o horário? Para dizer para mim e para você que não tem hora. Era alta madrugada, não era apenas madrugada, era alta madrugada. Sabe o que isso significa? Era mais de 3 horas da manhã. Não era meia-noite, não era 1h da manhã. Era alta madrugada. Mas Deus estava lá e Deus está dizendo que da mesma forma Ele está aqui, Ele está aí. Clame a Ele, olhe para Jesus. Aí a Bíblia me diz que certa vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus também caminhou sobre as águas e a Bíblia nos diz que então Pedro disse: se és tu, me chama para que eu vá até ti. Jesus disse assim: venha. E quando Jesus ele foi, quando Pedro ele foi, a Bíblia vem dizer que num determinado momento da caminhada ele ia submergir. Porque ele deixou de olhar para Jesus. E Deus vem dizer para mim e para você: deixe de olhar. Para o quê, Alessandra? Deixe de olhar para aquilo que é dificuldade, que é a luta. Deixe de olhar para aquilo que te causa medo. Deixe de olhar para aquilo que te traz ansiedade, que te traz frustração. Deixe de olhar para aquilo que te decepcionou. Como assim deixar de olhar? Eu creio que você está entendendo o que Deus está querendo falar. É deixar de dar a importância maior do que a Jesus. Jesus estava ali. Mas foi por um triz que Jesus quase passava. Não deixe as dificuldades e as lutas turbar a sua visão de que Jesus está contigo. Não deixe aquilo que sopra. A Bíblia vai dizer que o vento estava soprando. E tudo aquilo que sopra
ali no período da noite. Eu comecei falando e aqui eu vou completar. O vento estava soprando e os discípulos estavam sentindo na pele. E eu tenho certeza que na alma o pânico e o medo. Mas a Bíblia diz assim: quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto, ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Eu acho interessante que Jesus, primeiro ele disse coragem. Jesus ele não chegou dizendo, sou eu, meus filhos, sou Jesus. Não, Jesus chegou dizendo coragem. E Deus veio dizer para você, veio dizer para mim, coragem. Coragem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para enfrentar, coragem para não deixar de remar, coragem, louvado seja Deus, para tirar os olhos do vento e colocar os olhos em Jesus, coragem para não desistir, coragem para mesmo cansado prosseguir, coragem para olhar para o alto, porque os discípulos estavam olhando, louvado seja Deus, para o vento. E o vento estava ali agitando as águas. Pelo que, aleluia, eles não estavam conseguindo remar. E Deus está dizendo que para você remar, você não precisa olhar para a situação. Você tem que olhar para Jesus. Como assim? Tem uma dificuldade? Pegue seu remo espiritual e comece a declarar: com Jesus eu posso, com Jesus eu vou, com Jesus eu faço, porque Jesus ele me fortalece. Porque os discípulos, eu fico imaginando eles olhando para o barco, eles olhando para o remo, eles olhando para o vento, eles olhando para as ondas, e Jesus ali do lado passando. E Deus está dizendo para mim e para você: olha para mim. E diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. A Bíblia nos diz que Jesus ele permitiu o vento. A Bíblia nos diz que Jesus ele foi depois, aleluia, do vento. Ele não deixou os discípulos sozinhos. Mas aqui, louvado seja Deus, no versículo 52, vem dizer que tinha acontecido um milagre anteriormente e os discípulos eles não tinham entendido, pois estavam com o coração endurecido. E que nós venhamos a pedir perdão a Jesus, porque muitas das vezes Deus ele faz milagres, mas o nosso coração está tão endurecido que nós não vemos o milagre. Nós não entendemos como um milagre. E aí vem o vento e nós estamos ali. Louvado seja Deus, olhando para o vento, para o cenário, para a condição. E aquilo está tirando o nosso foco. E Deus ele diz assim: fiz um milagre, agora venho caminhando sobre as águas, te socorro, amolece o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que você entenda, louvado seja Deus, o meu trabalhar. A Bíblia diz que os discípulos não entenderam o milagre da multiplicação. E quando eu e você não entendemos algo que Jesus ele faz, lhe permite algo, mas Jesus está dizendo: não te deixo só, porque em tudo sou teu Pai. E Deus vai dizer para mim e para você que quando o vento soprar, olhe para Ele. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a situação, não olhe para aquilo que quer te tirar o chão. Olhe para aquilo que te devolve o chão.
A Bíblia nos diz que o vento se acalmou, então o barco estabilizou. Eu imagino que os discípulos estavam no barco assim. Um barco que virava para lá e para cá. E ali eles estavam sem ter um terreno para pisar. Mesmo que fosse sobre um barco, existia uma base. E muitas das vezes é assim que você possa se sentir. Como se estivesse sem chão. Como se não tivesse firmeza da situação, de algo que você precisa. E Deus está dizendo que Ele é o Deus que traz estabilidade. Os discípulos estavam num cenário onde o cenário era estável. As coisas balançavam para lá e para cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu imagino que dentro do barco não tinha só os discípulos. Deveria ter ali, louvado seja Deus. O que eles chamavam, louvado seja Deus ali. Eu não sei se você sabe o nome, mas se você sabe, deixa aí escrito nos comentários. Era como se fosse um lençol que eles amarravam, né? Eles levavam ali um cantil com água, que não era chamado de cantil, mas era chamado de odre. Falei cantil porque hoje é mais ou menos a tradução, que eu sei que vocês vão entender. Então eu imagino que tinha várias coisas ali dentro do barco, não muitas, aquilo de necessidade básica do ser humano. E eu imagino que estava para lá e para cá. E Jesus diz assim, Jesus veio e disse assim: com a parada do vento eu estabeleço. Eu faço com que aquilo que está balançando para lá e para cá pare. Eu faço com que aquilo que está saindo do lugar, louvado seja Deus, que está indo para um canto, está voltando, que não está estável, seja estabelecido. Eu glorifico a Deus por esta palavra. Porque Deus, quando Ele chega, o cenário que está tribulado tem que acalmar. Quando Jesus Ele chega, o cenário que está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em guerra, louvado, tem que haver paz, pois a Bíblia vem dizer que Ele é o príncipe da paz. Quando Jesus Ele chega, o cenário que está desorganizado, tem que ir as coisas para o seu determinado lugar. É por isso que nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus entrar em casas, Jesus entrar em residências, Jesus entrar na sinagoga para ensinar. Nós vamos ver Jesus ir ao templo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que o povo estava fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, então Jesus Ele vira ali a mesa, não, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para incitar a violência, mas para dizer: a casa do meu pai não é comércio. Vocês estão usando daquilo que seria para uma oferta de sacrifício para passar a mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu não estou me agradando disso. E Jesus está dizendo que no cenário que Ele chega, aquilo que está agitado tem que acalmar. Oh, louvado é Jesus. Louvado é Jesus na sua vida. Não duvide se o vento está soprando. Não duvide se você perdeu as forças. Não duvide se está difícil. Não duvide se Deus, Ele disse para você: vai por aqui. Porque eu tenho algo para te ensinar, eu tenho algo para te entregar. Se você continuar lendo a palavra, a Bíblia vem dizer que depois dali eles passam para a região, aleluia, de Gadara. Era uma região onde tinha um homem que era possuído por aleluia, uma legião de demônios. Onde a Bíblia vem dizer que ninguém conseguia deter aquele homem. Mas Jesus disse assim: vocês vão ver um milagre hoje. Vou libertar alguém. E vou fazer daquele homem, aleluia, um ministro da minha palavra. Porque para mim, é tão importante quanto multiplicar.
multidão. Foi o que Jesus estava querendo dizer com a multiplicação e os discípulos não entenderam. Jesus estava dizendo que o pouco, louvado seja Deus, ele multiplicaria. Por quê? Ele ia converter um homem que estava na região de Gadara, mas aquele homem iria ganhar almas e iria ser multiplicado. E Deus está dizendo: o meu reino é assim. Eu dou a multiplicação. Através de vocês, muitos serão convertidos. Mas os discípulos precisavam entender. E tudo aquilo trouxe mais fé. Tudo aquilo trouxe mais entendimento. Tudo aquilo, louvado seja Deus, trouxe mais sabedoria. Deus está dizendo: todo esse vento, toda essa dificuldade, todo esse cenário vai te trazer mais sabedoria, vai te trazer mais entendimento, vai te trazer algo que você ainda não tem. Eu louvo a Deus, porque Deus, ele tem feito infinitamente mais. Deus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele tem as suas formas sobrenaturais de trabalhar. E ele veio dizer para mim e para você que ele vem ao encontro, que ele não te deixa sozinho quando ele te dá uma ordem, quando você cumpre, quando você obedece. Mesmo que esteja doído, mesmo que esteja sofrido, você está ali obedecendo. Aí Deus olha de lá. Eu fico imaginando Jesus olhando da beira da praia e pensando: eu mandei ele ir e ele foi. Então agora eu não vou deixar ele sozinho lá, não. Eu vou ajudar. Mas aí Jesus, ele quer ver o meu coração, a sua intenção na dificuldade. E aí Jesus, então, ele vem. E por muitas das vezes, pela dificuldade de ser tão grande, eu e você não estamos enxergando Jesus. E Jesus está dizendo: não deixa eu passar, porque eu estou passando. Eu estou vindo ao teu encontro para te dar a resposta. Se você crê nessa palavra, receba e declare: eu recebo na tábua do meu coração. Que os céus, ele possa continuar abençoando sua vida. Que Deus, ele continue trabalhando em você. E que Deus, ele continue revelando aquilo que está escrito. Eu deixo a paz de Cristo, a semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Lembre-se sempre que Deus, ele nunca deixa eu e você sozinho. A Bíblia diz que os discípulos estavam no mar e Jesus estava na margem. E era alta madrugada, de noite. Mas os olhos de Jesus estavam nos discípulos. E Deus está dizendo que o olho dele permanece sobre a tua vida, porque ele tem olhos como chama de fogo. Esteja você onde estiver. Salmo de número 139 diz assim: ainda que eu fizesse a minha cama no Seol, ainda assim, ainda que eu descesse as mais baixas profundezas do mar, ainda assim, o Senhor, ele me veria. Deus está te vendo aí. Não importa a situação, não importa se é difícil, não importa se o vento está soprando, não importa se você está a ponto de parar de remar. Deus, ele está dizendo: eu estou te vendo. Glória a Jesus. Leve-me mais longe do que já estive. Que minha fé seja mais firme por onde quer que eu ande. Que aonde você ande, a sua fé seja mais firme no Senhor. Que você possa, louvado seja Deus, crer no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que
você verá Jesus caminhando sobre as águas. Sabe o que Jesus ele veio dizer? Que ele caminha sobre aquilo que parece um vento para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que debaixo dos pés de Jesus está todas as coisas. Por quê? Porque ele tem o domínio. Então Jesus ele vem caminhando para dizer para os discípulos: isso aí que te causa problema, isso aí que te causa dificuldade, está debaixo dos meus pés. E eu tenho controle. Eu tenho domínio. Eu gostaria de agradecer a você que tem compartilhado, você que é novo por aqui, tem pessoas novas inscritas no canal. Deixa o teu comentário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixa o teu like, declarando que você concorda com esse conteúdo, e assim o YouTube ele vai entender que é um conteúdo que você aprova e vai ali transmitir também o vídeo para outras pessoas. E a palavra do Senhor vai poder chegar em alguém por intermédio da sua vida, e dessa forma você estará me ajudando a evangelizar. E a Bíblia vem dizer que quando nós, aleluia, fazemos para o céu, ele não deve nada para ninguém. Não que nós venhamos a fazer por troca, porque a Bíblia diz que Deus ele conhece o coração. Mas se você fizer de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, entendendo que o reino de Deus precisa crescer, que a palavra do Senhor precisa, louvado seja Deus, ser ministrada e alcançar, e encorajar e animar. Muitas das vezes você não sabe o quanto louvor, o quanto um bom dia, o quanto uma palavra anima alguém. Às vezes alguém que está se sentindo cansado, e eu não falo só o vídeo aqui da palavra não, eu falo de uma forma geral, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus ele continue te abençoando, continue te fortalecendo, e que ele possa resplandecer a face dele sobre ti, te dando a paz. Por isso, se você sentiu, compartilha aí, me ajuda a fazer na obra. Eu deixo a paz de Cristo no Senhor Jesus, e que os céus permaneça nos abençoando. Bendito nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá no livro de Marcos capítulo 6. Nós começamos a ler a partir do verso de número 45. E o Espírito Santo vai continuar ministrando ao teu coração. A paz de Cristo Jesus. Amém.